Hoje nós vamos analisar a oferta e a demanda do Bitcoin. Vamos entender quais são os investidores que estão interessados em comprar esse ativo nesse momento. E se com isso a gente tem um potencial de chegar em 100 mil dólares, quiçá 150 mil dólares. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Ontem eu falei com você sobre as pessoas que operam notícia, aquelas que param para assistir durante 1 hora o discurso do Jerome Powell. E elas acham que isso vai fazer alguma diferença nos investimentos. Meu amigo, eu enriqueci sem me preocupar com uma sequer manchete. E você pode enriquecer da mesma maneira. Olha só, os gráficos, eles nos dizem tudo. Essa foi a maior lição que Charles Dow nos deixou. Ontem eu apresentei aqui uma das técnicas que eu utilizo para tomar as minhas decisões de compra e de venda, sem precisar ficar me preocupando com as notícias no portal do Bitcoin ou até mesmo na Bloomberg. E você quer saber? Hoje eu vou lhe fazer um convite. E na verdade é uma oportunidade, e aquela das boas, daquelas que podem mudar o jogo para você. Em minhas carteiras eu aplico essas técnicas que eu te mostrei ontem e dezenas de outras técnicas que eu levei anos para poder dominar. E olha só, o resultado que não operar para notícias me proporcionou nos últimos meses. Nós estamos falando de um resultado de R$ 236.108,01. E sim, eu respeito até mesmo os centavos. Você quer pular dentro do mesmo barco que eu e enriquecer junto comigo? Então, diga adeus às manchetes e clique no primeiro link da descrição e eu te vejo dentro da carteira rumo ao milhão. Legal? E quando a gente olha exatamente para esses resultados, por exemplo, de 236 mil, não são resultados olhando para notícias, são resultados olhando para gráficos, olhando para dados, exatamente esses dados que eu te apresento todos os dias. Olha só, a gente consegue olhar, por exemplo, para o TXO do Bitcoin e entender aonde são as regiões de negociação daquele ativo. Não precisa se preocupar com o que é o TXO nesse momento. O que você precisa se preocupar é que cada barra dessa daqui é o volume de negociação por região. E nós conseguimos ver claramente que hoje a maior região de negociação de Bitcoin é essa região que nós estamos. A gente está vivenciando uma lateralização, a gente vai olhar ali para o price action no curto prazo, mas essa lateralização ela está construindo a maior região de negociação. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a maior parte dos bitcoins terão um custo de 60 mil dólares, entre 60 e 70 mil dólares. Vamos trabalhar com um preço médio aí de 65 mil dólares. Isso significa que muitos investidores só vão começar a lucrar a partir daqui. Significa que boa parte do supply tem o seu preço ligado nos 65 mil dólares. Isso daqui nos dá um grande platô de compra nesse momento e um grande platô para o nosso próximo fundo do próximo ciclo. Mas isso daí do fundo a gente vai falar mais para frente. Primeiro, vamos buscar o nosso topo. Então entenda que nos 65 mil dólares a gente tem um maior volume de negociações. Isso daqui é uma região extremamente importante. Se a gente voltar ali, por exemplo, para 2023, quer ver? Vamos voltar aqui para 2023 que você vai entender do que eu estou falando. Quando a gente volta ali para 2023, em janeiro, veja só, o maior volume de negociação daquele momento era os 26 mil dólares. E aí eu te pergunto hoje, queria ter comprado Bitcoin em 26 mil dólares? Bom, só se você for um maluco para falar que não queria ter comprado. Isso significa que hoje você está vivenciando esse mesmo fato que aconteceu no Bitcoin lá em janeiro de 2023, onde ele estava em 26
$1.000. Só a gente resetar aqui o gráfico, olhar para a data de hoje, você vai ver que é o maior volume negociado dentro dessa região também. E quando a gente olha para entender quem são os investidores que estão jogando esse jogo, tá? Os investidores de longo prazo, eles venderam, eles distribuíram uma parte ali das suas posições quando a gente estava subindo, buscando esse novo all-time high, por exemplo. A gente sabe que 30% dessa inclinação aqui, ela é referente ao GBTC, e aí houve uma distribuição. E veja que esses investidores mais de longo prazo, eles estão voltando a acumular. E nesse momento que eles estão voltando a acumular, o investidor de curto prazo, ele não está acumulando. Ou seja, nesse momento, quem está tirando proveito são as pessoas que conseguem visualizar o longo prazo. E você sabe muito bem que o curto prazo não vai enriquecer ninguém. Se você caiu dentro do mercado cripto achando que você vai ficar milionário da noite pro dia com o ativo DOG, meu amigo, deixa eu te falar, você está sendo extremamente amador. Se você realmente quer enriquecer no mercado cripto, você tem que construir uma técnica, uma estratégia que ela é replicável para o resto da sua vida. A pergunta que eu te faço é: investir em Dogecoin esperando que o Elon Musk vai fazer uma publicação no Twitter, ela é replicável para as próximas décadas? Obviamente que não. Se não é replicável, você não deve seguir por essa linha. Agora, eu te pergunto, se acompanhar os investidores de longo prazo e tomar decisões junto com os investidores de longo prazo, você tem uma técnica para a próxima década? A resposta é sim, você tem uma técnica para a próxima década, porque se você analisar o investidor de longo prazo, desde o início do Bitcoin, ele é o grupo de entidades que mais lucrou, o grupo de entidades que mais entendeu esse jogo, que mais comprou fundo e que mais vendeu topo. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que os investidores de longo prazo, eles são muito mais relevantes do que o de curto prazo. E o investidor de longo prazo, ele está acumulando nesse momento. Enquanto o investidor de curto prazo, não, ele não está acumulando, ele não está olhando para esse momento, porque ele está com aquela velha frase na cabeça dele: bom, o preço está lateral, depois eu olho isso. E na hora que ele lembrar de olhar isso daqui, ele vai ver que o preço vai estar bem mais alto. Analisando junto com isso, a gente olha para o supply dentro das corretoras. Quanto de Bitcoin tem disponível na prateleira para que as outras pessoas elas consigam comprar? E nós estamos nos menores patamares o possível. Depois que a gente teve a entrada dos ETFs, repare que essa saída de Bitcoin de dentro das corretoras, ela começou a ser mais exponencial. O que isso significa? Significa que a gente tem pessoas comprando mais Bitcoins e fazendo sua própria custódia, e significa também que os ETFs, eles estão fazendo sua própria custódia, eles estão tirando o Bitcoin de dentro das corretoras. Entenda que não tem Bitcoin para todo mundo e cada dia que passa tem menos Bitcoin dentro da prateleira para que você possa ir lá e comprar. Se não tem Bitcoin na prateleira, você vai ter que começar a comprar de outras pessoas que vão querer vender bem mais caro para você. Então, quando a gente aplica a lei da oferta e da demanda nesses gráficos, tanto do investidor de longo prazo quanto no da corretora, nós conseguimos observar que o direcionamento do mercado, ele é para cima. A gente vai vivenciar a nossa última fase do ciclo, então nós devemos estar preparados para esse momento. Entenda que a Altcoin Season, ela ainda não aconteceu também, e esse é o grande evento que vai acontecer no final do ciclo, onde a gente vai ter grandes exponencialidades em vários ativos. E se você for uma pessoa que consegue pensar no seu futuro, ter uma visão e olhar o jogo do longo prazo, e venhamos e convenhamos, longo prazo em cripto, a gente está falando de 2 a 4 anos. É bem diferente da bolsa tradicional, que longo prazo são 10 anos. Cara, dentro de cripto, em 2 anos você já está vivendo um longo prazo, em 4 anos você já viveu um ciclo completo, fundo, topo ali. E, cara, os 4 anos, ele vai passar de qualquer jeito no calendário. Então entenda que se você focar ou não no seu longo prazo, esses 4 anos, eles vão passar. E uma coisa eu te garanto, se você focar nesses 4 anos, você vai conseguir sim atingir a sua liberdade financeira. Obviamente, você tem que trocar o curto pelo longo prazo. E olha só, a gente também analisa o Fund Rate para saber qual que é o sentimento do mercado, né? Muitas pessoas só olham para o Funding Rate
para entender se as pessoas estão shortando ou abrindo long, e quando a gente tem altos volumes, o mercado vai para a direção oposta. Sim, essa é uma maneira da gente analisar o fund rate, mas existe uma outra maneira da gente analisar o fund rate também, que eu não vejo as pessoas comentando, por exemplo. É a maneira da gente analisar o sentimento do mercado. Quando a gente olha para o fund rate, nós estamos entendendo o que as pessoas estão fazendo, o que a maioria das pessoas estão fazendo. Obviamente, quando todo mundo começa a se alavancar, a gente constitui um caos no mercado, porque a gente vai constituir liquidações para o lado oposto. Só que o fund rate ele está nos dando o sentimento do mercado. Se o fund rate ele está positivo, por exemplo, isso significa que as pessoas estão bullishes. Olha só como que o fund rate ele veio elevando. Vamos pegar aqui, desse período de outubro de 2023, o fund rate ele veio elevando. As pessoas que olham somente, nossa, o fund rate ele está alto, por exemplo, cara, nesse período aqui, elas iriam olhar e visualizar. Cadê outubro? Calma aí, deixa eu voltar aqui para outubro. Elas iriam visualizar aqui nesse momento, tem muitas pessoas apostando em long, por exemplo, então o mercado ele iria para baixo, porque ele iria no sentido oposto, mas não foi isso que aconteceu, ele continuou subindo, porque o fund rate ele também nos mostra esse sentimento. Veja que de outubro, ali o início do aumento do fund rate, até a gente chegar no pico, estamos falando que o Bitcoin saiu da casa dos $32 mil e ele subiu até os $73 mil. Isso significava que a gente também tinha um sentimento positivo. Eventos de desalavancagem acontecem no meio do caminho e a gente tem um cenário ali de sentimento positivo. Veja que a gente teve eventos de desalavancagem acontecendo e nesse momento o fund rate ele está subindo. Ele não está com grandes picos, mas isso daqui nos mostra que o sentimento dos investidores é positivo. Se o sentimento deles é positivo, significa que os investidores estão com expectativa do preço do ativo continuar subindo. Diante a isso, a gente entende que a maioria das pessoas, elas ainda estão acreditando que Bitcoin ele vai mais para cima. Se as pessoas estão acreditando nisso, significa que elas não estão vendendo o seu ativo nesse momento. Significa que elas querem vender o seu ativo um pouco mais caro. E isso é algo positivo também. Entenda que você analisar o mercado não é só você olhar para o gráfico e ver aquela informação que ele está te dando. Isso é ler gráfico. Se você realmente quer analisar, você precisa olhar o gráfico, entender fatores externos, criar narrativas, entender qual que é o direcionamento daquilo, como que aquilo pode respingar no mercado em termos de sentimento ou não, e não só ali no que o gráfico está ditando. Por isso que eu falo para você, não existe gráfico bala de prata, você precisa sim fazer uma análise. Análise é uma coisa complexa da gente fazer, não é apenas uma linha que você traça no gráfico e porque apareceu um triângulo aqui, o mercado vai subir. Olha só, todas as figuras gráficas que eu apresento para você no gráfico, eu sempre falo o direcionamento daquela figura, mesmo que ela tenha 50% de chance de ir para baixo, como 50% de chance de ir para cima. Para mim, é amadorismo falar que o mercado pode ir para baixo quanto pode ir para cima. Óbvio que ele pode ir para baixo ou pode ir para cima, só tem essas duas direções. Bom, a gente tem a lateralização também. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. E diante a isso, eu tomo a decisão de falar, não, vamos para essa direção, porque eu faço uma análise, eu entendo outros dados e vejo quais são os fatores com maior probabilidade e eu vou trabalhar naquela maior probabilidade. Significa que eu tenho 100% de acerto? Não. Significa que eu vou trabalhar na maior probabilidade. Eu também tenho os meus erros, eu também tenho as taxas de não acerto. E isso é porque a gente trabalha com uma probabilidade. Mas saiba que se você sempre estiver trabalhando com a maior probabilidade ao seu favor, você, no longo prazo, vai enriquecer. Bom, então quando a gente olha para o fund rate, a gente tem um sentimento mais positivo, tá? Se a gente olhar ali para os ETFs, vamos ver que tivemos um interesse comprador na semana passada e nessa semana não tivemos interesse comprador. E é muito legal porque a maioria dos youtubers só vão falar sobre ETF quando a gente tem compra, né? Ninguém fala sobre ETF quando a gente tem venda. Engraçado isso, né? Mas, nesse momento aqui, a gente está tendo um pouco de pressão de venda. É uma pressão bem menor do que a gente teve de compra.
Ou seja, significa que o mercado ele ainda está meio apático. Nesse período aqui, mostrou que a gente teve um interesse na semana passada, mas agora, com essas vendas aqui, a gente está em um momento meio que apático. E isso daí faz com que nós ficamos presos dentro dessas lateralizações, tá? A gente tem um grande canal lateral aqui, por exemplo, no longo prazo, ele está sendo formado desde ali de março de 2024, já estamos nessa lateralização chata, onde pessoas perdem o interesse, mas investidores de longo prazo, eles são pacientes. Porque, entenda, se você for paciente, o mercado financeiro, ele vai te pagar bem por essa paciência. Olha só, ninguém enriquece simplesmente comprando Nvidia na semana passada e vendendo essa semana. As pessoas enriquecem comprando Nvidia há 12 meses lá atrás e vendendo Nvidia agora. As pessoas enriquecem exatamente comprando Bitcoin há 12 meses lá atrás e vendendo agora. Não é o curto prazo que vai fazer com que você chegue na sua liberdade financeira. O curto prazo, ele não te entrega resultados consistentes. Ele apenas te entrega um resultadinho ali, você finge que enriqueceu e ele finge que te entregou alguma coisa. Mas o longo prazo é realmente quem vai mudar a sua vida. Então, se a gente está dentro de uma fase de lateralização, nós vamos aguardar essa fase e durante essa fase, nós vamos fazer os nossos aportes, nós vamos fazer as nossas entradas até que o mercado saia de dentro dela. Veja que a gente tem duas lateralizações, uma do longo prazo, que já estamos há meses aqui, e a gente também tem uma outra lateralização do curto prazo, esse canal lateral que nós temos aqui. A gente vai operar a favor do canal, então aqui embaixo você não vai procurar vender e aqui em cima você não vai procurar comprar, você vai simplesmente comprar aqui embaixo e se você estiver buscando por vendas, você vai vender aqui em cima. Quando a gente olha para essa região que nós estamos aqui é região de compra, aqui é região de aporte porque estamos dentro de um canal lateral. Diante a isso, eu olho para esses ativos com olhar de compra nesse momento. Obviamente que com a dominância do Bitcoin subindo, por exemplo, eu vou estar olhando mais para Bitcoin. Como eu já falei com você várias vezes, você precisa saber dançar o jogo das criptos. Não é simplesmente sair comprando altcoins, tem momento específico para cada ativo. Se você tiver um objetivo, por exemplo, de bater o benchmark, se você tiver um objetivo de ter uma carteira que ela entrega um resultado com menos risco e que ele seja maior do que o benchmark, quem que é o benchmark? É o Bitcoin. Você precisa saber dançar o jogo. Tem momentos que você foca mais em Bitcoin, tem momentos que você foca mais em altcoin. Quando chegar a altcoin season, obviamente a gente olha para a altcoin season. Quando a gente estiver dentro da NFT Season, a gente vai olhar para NFT Season e não para o Bitcoin, porque o Bitcoin vai estar em bear market quando a gente tiver a NFT Season, por exemplo. Então, tem que saber jogar esse jogo, tem que saber ser mais estratégico e saiba que você tem uma oportunidade única e é me ter como seu estrategista dentro da carteira Rumo ao Milhão. Você só precisa copiar e colar todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão. Eu recomendo você entre para a carteira Rumo ao Milhão enquanto ainda dá tempo de você aproveitar todas as oportunidades. Se você quiser entrar, o link está na descrição, beleza? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vê que o mercado ele continua com um direcionamento para cima. A gente continua com a lei da oferta e da demanda trabalhando ao nosso favor para aquelas pessoas que pensam no longo prazo. Legal? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um ótimo final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!